Se você tem medo porque está se preparando já faz bastante tempo e não sabe se está no caminho certo, hoje eu vou te passar o plano perfeito para você se preparar para qualquer prova. E aí, aqui é o Eli. Se você quer tirar o máximo proveito de todas as suas horas de estudo, sem ficar perdido, sabendo exatamente o que estudar para cobrir todos os tópicos do edital da prova que você vai estudar, hoje a gente vai falar sobre como você pode aplicar o sistema de produtividade da Toyota para você estudar, como você se preparar para cada tipo de teste, independentemente de qual tipo ele seja. Vou te dar os 6 passos de um plano perfeito para você fazer um plano de estudos ainda hoje. Primeira coisa, o que significa os princípios de produtividade da Toyota? Existem vários princípios, mas como o grande livro The Toyota Way mostra, o princípio Lean, o Toyota Lean, é mais ou menos um modo de pensar como você se prepara e como você produz alguma coisa, nesse caso conhecimento, como você pensa isso através de um fluxo. Então, se você pensa assim, o que é o princípio de produtividade de Toyota Lean? O Toyota Lean nada mais é do que você pensar desde o início do seu estudo, se a gente traduziu o Toyota Lean não para fabricar um carro, mas para fabricar um estudo, um bom entendimento da sua matéria, significa você transformar todo o processo em um processo muito mais pautado em qualidade e não quantidade. E o que isso quer dizer? Que você só passa para a segunda etapa, como na Toyota, como na linha de produção da Toyota, eles só passam para a segunda etapa se você tiver feito as etapas anteriores. Eu vou mostrar o que isso significa na hora que você está fazendo um plano de estudos. A maioria das pessoas começa realmente forte a querer estudar para alguma coisa, querer aprender alguma coisa, aprender um novo idioma, querer estudar para algum concurso, melhorar as notas da faculdade, qualquer coisa, passa 3 ou 4 semanas e daí acaba desistindo. E eu vou te mostrar como é que você vai sair disso aplicando esses princípios de produtividade da Toyota. O primeiro você tem que pensar no seu estudo, você tem que pensar nisso que você está desempenhando, nessa habilidade que você quer adquirir, nesse edital que você quer cobrir, nessa prova que você quer passar. Você tem que pensar nisso através de um fluxo. E o segundo você tem que pensar mais em termos de qualidade e não de quantidade. Fazendo isso, você vai conseguir ligar o presente e o futuro, tornando as coisas mais fáceis para o seu futuro eu. E o que eu quero dizer com isso? Bom, se você tem um plano de estudo, se você já se planejou, se você sabe como se preparar para essa prova, do modo que eu vou mostrar aqui, você, toda vez que vai estudar, não precisa, ficar correndo atrás, ficar perdendo tempo, ou ficar com aquela dúvida de que o que eu devo estudar, o que eu não devo fazer. Você se preocupa simplesmente em estudar. Você foca, um foco a laser. Você não fica perdendo tempo com outras coisas. E é assim que você torna as coisas mais fáceis para o seu futuro eu. Porque imagina só, se todas as vezes que você tem que ir estudar, você tem que ficar pensando no que você tem que fazer, nossa, isso aí vai te tirar um tempão. Eu tinha te falado que existem vários tipos de testes. Basicamente, a taxonomia dos testes se divide em 2 partes. Primeiro, existem testes que eles buscam testar o seu conhecimento. Testes que buscam testar o seu conhecimento, eles querem saber se você sabe fatos e conceitos geralmente crus. Eles não pedem para você analisar ou formular alguma coisa. Se pedem para você analisar uma situação hipotética, digamos assim, eles estão pedindo para você analisar uma situação hipotética em que o fato que você vai imputar nessa situação hipotética será um fato cru, ou seja, será um conjunto de coisas que você tem que ter decorado e memorizado para você aprender. Geralmente a maioria das provas de concurso público são assim, principalmente a parte de direito. Eles querem saber mais se você realmente conhece a lei, se você conhece a legislação. Esses são testes de conhecimento. Também existem testes de aptidão, e testes de aptidão você é testado em outras maneiras. Por exemplo, um teste de proficiência em língua estrangeira que você tem que falar com o tutor, ou você tem que desempenhar um projeto e entregar. Geralmente um teste de aptidão, o que acontece quando você chega no final da sua graduação, que você tem que mostrar que você domina alguns conceitos e tem aptidão suficiente para desenvolver algo novo. Ou geralmente são testes de segunda fase, Geralmente quando você está fazendo um concurso que tem primeira e segunda fase, e a primeira é múltipla escolha e a segunda são questões abertas, geralmente nas questões abertas eles estão testando a sua proficiência naquilo que você está estudando. Geralmente a sua aptidão. E as técnicas que você deve usar para cada um dos testes são diferentes. Eu tenho uma playlist aqui no canal falando sobre como você deve fazer anotações. Eu vou deixar recomendado aqui aparecendo no card para vocês, mas basicamente
quando você precisa se preparar por um teste que vai te testar conhecimento, você precisa tomar notas ou usar técnicas de memorização para fatos, para matérias mais factuais do que conceituais. Agora, se o teste é de aptidão, se você precisa, tem que mostrar algum conhecimento e desenvolver sobre, você tem que não só ler o livro, ler os manuais, etc., tudo que você acha por aí, mas você também tem que testar, você também tem que desenvolver alguma coisa, você tem que usar um senso crítico. E existem várias técnicas que você pode usar para isso, estudar para provas de aptidão. E uma delas é o método de Cornell, o método de tomar anotações de Cornell, porque você vai desenvolvendo perguntas. E se você desenvolve perguntas, você consegue conectar conceitos diferentes, porque geralmente é isso que os testes de aptidão querem saber se você sabe dançar conforme a música. Eu vou deixar o vídeo recomendado aqui, aparecendo no card aqui em cima para vocês, mas também naquela playlist sobre fazer anotação eu falo muito sobre algumas técnicas boas para você fazer isso. Não se esqueça de já largar um curtir aí e se inscrever aqui no canal, porque eu já te falei sobre os princípios de produtividade da Toyota e também já te falei sobre a taxonomia dos testes. E agora o que eu vou te falar é fundamental, isso assim vai mudar o jogo para você. É o meu modelo de 6 pontos para você montar um plano que você nunca desista, que você pode ir passo a passo vendo o seu progresso. Se você não gosta de plano de estudo, se você não gosta de meter a mão na massa nisso, eu sempre recomendo aqui, eu acho uma ferramenta incrível, só tem no Brasil, que é o Robô GPA, guia prático. Eles fazem isso tudo automático para você, fica com calendário de revisão automático, ferramenta de revisão automática, o negócio é tudo automático, verticalizado, e para você de uma maneira totalmente automatizada, totalmente otimizada, em que o algoritmo lê o edital e vai ajustando o seu estudo conforme aquilo que você vai progredindo. Eu deixei no primeiro link aí da descrição se você quiser dar uma olhada. Qual é o poder do plano? Geralmente, grande parte das pessoas que começam a estudar um novo idioma, começam a querer fazer academia, eles esquecem que se você não planejar, você não conecta o futuro, que é aquilo que você deseja, com o presente. Eu penso nisso como aquilo que eu chamo de ladder thinking, o pensamento escalar. Se você conecta o seu futuro, aquilo que você realmente deseja, com o presente, você faz com que a sua escadinha do sucesso, você vá subindo ela degrau por degrau. E eu tenho um modelinho, se você não gosta de usar técnicas automáticas, como o Robô GPA que eu te dei aí, existe um modelinho que eu usei demais. Eu usei para aprender italiano em 6 meses, usei para fazer exercício físico, para passar em medicina, um monte de coisa. E assim, ajuda bastante se você quiser continuar usando métodos manuais para você fazer os seus planejamentos. E quais são os 6 pontos? O primeiro é, tem objetivos claros. Geralmente as pessoas não sabem o que elas querem, e pelo fato de elas não saber o que elas querem, elas não sabem como correr atrás. Então, tire aí meia hora para você saber exatamente o que você quer. Pense só, eu quero passar no concurso da Polícia Federal, eu quero terminar em primeiro lá na minha universidade, como eu quis terminar em primeiro, planejei para isso, consegui. E você realmente tem que pensar, o que eu quero, qual é o meu objetivo? Tem que ser o mais claro, o mais específico possível. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu estava querendo aprender italiano em 6 meses, quando você pensa assim, eu quero ficar fluente em italiano. Fluente é uma palavra difícil de você definir. Agora, o meu objetivo no final dos 6 meses era, eu quero conversar durante 30 minutos com um nativo sobre um tópico complexo. Veja o quão específico eu fui. Isso eu tenho um objetivo claro. Tenha um objetivo claro. Se você não sabe muito como é ter um objetivo claro, eu deixei um vídeo falando sobre a diferença entre missão e objetivo, vou deixar recomendado aqui pra você. O segundo ponto do modelo de 6 pontos é, você tem que recolher o material. Antes de você realmente começar, eu quero passar nesse concurso público estudando sozinho, ou eu quero ser o primeiro na universidade, eu quero aprender mandarim. Você tem que passar um tempo, e isso aí pode demorar algum tempo, mas você tem que recolher o material primeiro. Veja quais são os melhores livros, o que os cursinhos recomendam. Se você está fazendo um cursinho, veja o que eles recomendam, o que os outros cursinhos recomendam, que o seu não recomenda, e recolha o material. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu tenho uma coluna central de materiais que eu tenho que ler, que eu vou ler, e uma coluna, digamos assim, de backup. Tudo que faltar naquela coluna de material principal, eu pego nos materiais de backup. Agora, não abra muito o leque, não pegue muita coisa. Tenha certeza que você vai pegar as coisas mais cirúrgicas, mas você buscar o material necessário para cumprir o seu plano é fundamental. O terceiro é estabeleça um limite de tempo. Por exemplo, eu tenho um plano de passar no concurso público aí, um dos mais difíceis do Brasil, antes dos 30 anos. Cara, mas sei lá, vai demorar quanto tempo? Não sei, eu quero estudar sozinho, eu quero aplicar grande parte das técnicas
que eu aprendi sozinho e que eu já conheço. Eu quero ver se eu sou capaz disso. E se eu chegar lá na frente e não conseguir passar? Bom, pelo menos como o Thomas Edison fez, ele descobriu 2000 modos de não fazer uma lâmpada. Eu vou descobrir, sei lá, 5 ou 6 anos de como você não passar naquele concurso. Eu vou poder ajudar vocês. Então estabeleça um limite de tempo. Isso é muito bom, porque se você tem um limite de tempo, há uma lei de produtividade que diz que é a Parkinson's Law. Quando você tem um fim, quando você realmente tem, sabe, um limite, você consegue entregar as coisas. Vai dizer que você não entregou um trabalho muito top que você fez na última hora. Geralmente acontece assim. Semana por semana. Esse é o 5º passo. Se você planejou, lembra, a gente está ligando o futuro com o presente. Se você planejou qual é o seu tempo limite, comece a quebrar esse tempo limite em meses e semanas. E aí sim, se você for dia após dia, semana por semana, fazendo e cumprindo os seus checkpoints. Lembra quando a gente jogava PlayStation, que tinha os checkpoints lá no Mario, do Crash? Então, se você vai cumprindo seus checkpoints, não tem como você não chegar no seu objetivo. O 6º e último ponto é você fazer uma revisão semanal. A revisão semanal é muito importante. E não é só você revisar a matéria. Pelo contrário, é você revisar o que você está fazendo, você revisar o seu plano, você revisar os seus objetivos e principalmente você revisar os seus métodos. Eu vou deixar um vídeo recomendado aqui para você também sobre um checklist de métodos, um checklist fácil. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Existem princípios de aprendizado, certo? Princípios funcionam para todo mundo, mas os métodos, existem vários métodos. E às vezes você está usando um método que não é bom. O que acontece é que se você tem uma revisão semanal, você pode olhar, não, bom, eu estudei de determinado modo essa semana e vi grandes resultados, então não vou mudar o método. Ou você muda o método. De novo, se você quer saber mais sobre métodos e tudo, veja os vídeos da playlist que eu deixei aí. Bom, nesse vídeo a gente falou como você pode usar os princípios de produtividade da Toyota para você aprender muito mais, você focando na sua qualidade e tornando as coisas mais fáceis para o seu futuro eu, porque você planeja tudo, como se diz em italiano, tutto di anticipo. Você planeja tudo de antemão e o que acontece é que você não precisa ficar gastando tempo e energia pensando naquilo que você tem que fazer, você já pensou nisso. Você tem que ter os 6 pontos do meu planejamento perfeito ou usar o robô GPA, que aí faz tudo automático para você. Você não precisa se preocupar com nada. Deixei no primeiro link da descrição se você quiser dar uma olhadinha. Eu sou o Eli, eu fico por aqui, eu espero que você veja aqueles outros vídeos, eu espero que esse vídeo tenha gerado valor para você, que você aproveite o máximo dele, use os 6 princípios aí de um planejamento da produtividade para você ver o quão poderoso ele é. Isso assim, você vai ver claramente semana após semana como você vai tendo um progresso. Espero que isso ajude você a realizar todos os seus sonhos. E eu sou o Eli, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele gerou valor para você, dá um curtir aí, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima.